Oi, pessoal de casa, tudo bem? Bom tê-los aqui novamente para mais uma aula de arte. Professora Angélica, eu e você, se liga na matéria de hoje, hein? O que nós temos para hoje? Ah, sim, tipos de releitura. E nós vamos aproveitar e fazer algumas análises de obra. Vocês já ouviram falar em releitura, provavelmente. Então, eu vou começar citando um exemplo. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Canção do Exílio, segundo a professora Angélica. Minha casa tem cachorros, onde latem sem parar. As aves que ali moravam até mudaram de lugar. Olha a carinha deles. A mamãe falou mal da gente? É, só quero ver quando eu chegar em casa. Eles latem demais. O que eu fiz aqui? Uma releitura. Eu peguei um poema conhecido e fiz algumas adaptações, né, para que esse poema representasse algo que eu gostaria de transmitir. Isso se chama apropriação. Nós vamos voltar daqui a pouquinho nessas informações aqui. Bom, a releitura, ela te permite recriar, transformar, reinventar. Assim como existem diversas interpretações de obras de arte, existem diversas possibilidades de releituras dessa obra. Conhecem? Esqueci o nome dessa mocinha dos Simpsons. Maggie? Lisa? E ela está na posição de Mona Lisa. Olha, que coincidência! É a Mona Lisa. Legal demais isso. A palavra releitura vem daquilo que se refere a reler, ler novamente. É necessário interpretar a obra em sua visão particular, tendo uma nova visão a respeito da obra original. Neste tipo de produção, pode-se criarem novas técnicas e novos olhares a respeito da obra. Eu estou cansada de falar assim. Mostra uma obra e tal, falo, meninos, vamos fazer uma releitura dessa obra? A pessoa vai lá e copia igualzinho. Isso se chama cópia. Uma releitura, nós precisamos pegar os pontos principais e fazer algumas alterações de acordo com o seu ponto de vista. Então, uma releitura jamais será igual à obra que vocês vão escolher para fazer essa releitura aí. Coloquei um exemplo para vocês do quadro O Grito, que é bem conhecido por vocês, e uma representação dele com o bonequinho do Lego, né? Ou seja, para fazer uma releitura, você também pode utilizar de várias técnicas. Teve um aluno que, infelizmente, eu não vou saber citar o nome dele, mas provavelmente ele vai saber que eu estou falando dele. Em uma das nossas aulas, eu pedi para que fizesse um retrato meu. E aí ele me respondeu assim que ele não sabia desenhar, mas que ele sabia escrever. E ele fez um texto falando sobre mim, sobre o meu jeito, sobre a minha personalidade. Então, ele fez uma releitura minha através das palavras. Não necessariamente ele precisou utilizar-se do recurso do desenho. Foi muito bacana o que ele fez. Mas nós temos também a paródia, tá? Que é um tipo de releitura. A paródia tem como elemento principal, na maioria das vezes, a comédia. Ou seja, a partir da estrutura de um poema, música, filme, obras de arte de qualquer gênero, que tenha um enredo que possa ser modificado. Mantém-se o esqueleto, isso é, as características que remetem à produção original, como, por exemplo, o ritmo, no caso de canções, mas modifica-se o sentido.
concunha, em muitos casos, cômico ou provocativo, a retratação de algum tema que esteja em alta no contexto abordado. Brasil, mundo, política, esporte, entre outros. No meu caso, foi os meus cachorros. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que ali gorjeiam, não gorjeiam como lá. Na minha casa tem cachorros onde latem sem parar. Percebeu o ritmo? Os pássaros que ali moravam até mudaram de lugar. Então, eu mantive a mesma estrutura do poema, porém, eu mudei o assunto. Isso seria uma paródia. Então, dentro das releituras, nós temos as paródias também. Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na leitura da obra. Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade. Coloquei um exemplo para vocês de Mona Lisa, né? A Mona Lisa está devidamente protegida, usando máscara. Quem pintou Mona Lisa foi Leonardo da Vinci. Não sei se vocês sabem, mas o Leonardo é polímata, né? E quando eu era criança era muito curioso, diz que ele abria os brinquedos, que tirava parte das coisas só para ficar desenhando as pecinhas que ele retirava. E ele foi o primeiro a desenhar a parte interna do corpo, sabe? No Renascimento, surge a prática de dissecar cadáver para estudo da medicina. O que é dissecar um cadáver? Abrir a pele, enfim, né? Abrir o corpo para que os médicos pudessem estudar as partes internas. E nisso, Leonardo estava lá, ó, fazendo todos os desenhos. Acabou que os desenhos dele foram utilizados em livros de medicina e ele colaborou muito para o avanço do estudo por causa dessa curiosidade dele em ficar representando tudo através de desenho. Então, nessa obra de Mona Lisa, antes de nós fazermos uma releitura, que isso também é uma problemática, nós temos que prestar atenção no conjunto da obra. Olha para a Mona Lisa e fala para mim uma característica marcante da Mona Lisa. Ah, estou ouvindo tudo. Isso mesmo, tá legal. Primeiro, é óbvio que nós prestamos atenção na figura central, que é a Mona Lisa, que vai estar com o bracinho apoiado, não dá para vocês verem aqui direitinho, que está escuro, mas tem uma espécie de pilastra, e ela está com as mãos apoiadas e um rosto sereno. Qualquer imagem que vocês desenharem nessa posição, de cara as pessoas vão saber que você está representando ali uma obra de Mona Lisa. Tem uma outra questão muito importante, e aí é que entra a análise de obra. No período do Renascimento, surge a pintura em perspectiva, ou seja, algo atrás da imagem. Então, atrás de Mona Lisa tem uma paisagem em profundidade. E essa paisagem, ela também precisa aparecer nas releituras. É óbvio que você pode mudar a temática. Se eu tivesse feito essa releitura de Mona Lisa, provavelmente atrás eu pintaria uma cidade com tanto de coronavírusinho. Mas sempre em perspectiva, ok? Ah, e as releituras, elas vão além da escrita e além da imagem. Quem já assistiu esse filme, Espelho, Espelho Meu? Ele é uma releitura da Branca de Neve e os Sete Anões. Se não assistiram, assistam, porque ele é muito engraçado. O que tem de diferente e o que tem de semelhante nessa obra? Primeiro, porque tem a Branca de Neve, porque tem a bruxa e porque tem o príncipe. São as características principais. Ah, e tem os Sete Anões, óbvio, né? São as características principais do filme tradicional da história da Branca de Neve. No Espelho, Espelho Meu, teremos também esses personagens, porém, a Branca de Neve é donzela sim, porém fraca não. A Branca de Neve, ela luta, ela é guerreira, diferente da Branca de Neve que corria do caçador, lembra? Aqui não, aqui ela enfrenta as pessoas. E os anões?
Os anões continuam sendo anões nesse filme, só que eles colocam umas pernas, que no filme é tipo uma sanfona, que encolhe para entrar dentro da casa, e quando eles saem da casa, a perna estica e eles ficam uns moços bem compridão. Então, houve algumas adaptações. No final do filme, tô dando spoiler demais. Bom, quem não viu, veja. Não vou contar no final do filme, vejam, porque é bem diferente do final da Branca de Neve e os Sete Anões tradicional, ok? Então foi feita aí uma releitura de um filme, de uma história. Olha outro tipo de releitura. Aqui nós temos uma gravura de Albrecht. Albrecht, ele era apaixonado por desenhos em detalhes. E como ele era filho de ourives, ourives é quem faz joia. Então ele passou a vida toda trabalhando minuciosamente, né, fazendo aqueles detalhes bonitinhos que tem nas joias. E ele aprendeu a fazer isso na madeira, ou seja, uma xilografia. E ele era conhecido principalmente pela riqueza de detalhes das suas gravuras. Gravuras são imagens feitas a partir de uma matriz. Nós chamamos de gravura tudo que é feito com carimbo, tá? A xilogravura é um tipo de carimbo, a litografia é um tipo de carimbo. Então, tudo que pode ser reproduzido várias vezes, assim, nós chamamos de gravura. E aí veio Salvador Dalí e fez uma releitura do rinoceronte desenhado por Albrecht. Ou seja, foi uma releitura de um desenho para uma escultura. Beleza? Vamos lá para o mundo dos quadrinhos. Maurício de Souza, ele fez um quadrão, vamos dizer assim, onde ele faz releituras de obra de artes. Olha que bonitinho. Aqui nós temos a consagração do Imperador Cascão I. E essa obra foi inspirada numa obra neoclássica, ou seja, bem antiga, A Coroação de Napoleão, pintura de Jacques Louis David. Espero que esteja claro para vocês a imagem. Aqui nós teremos o Napoleão, né, bem ao centro, sendo coroado. E outra coisa, né, uma curiosidade, gente. Naquela época, a coroação, um papa é quem colocava a coroa na cabeça da pessoa que ia ser coroada, ok? O Napoleão era tão narizinho em pé, ele era tão metidinho, que na hora H da coroação, você acredita que ele pegou a coroa e ele mesmo se autocoroou? Ele quebrou as regras, porque ele era muito metidinho. História, né? Dizem que foi assim. Então, tá aí a representação da pintura e a representação da releitura de Maurício de Souza. Essa obra também é incrível. É a mesma obra, tá? De Jacques Louis David, A Coroação de Napoleão. Quem está aqui embaixo? Hoje essas pessoas estão vestidas, viu? Olha o olho ruim, hein? Tá todo mundo vestida com os tons maravilhosos de pele, né? De peles negras. E quem está aqui no centro? Beyoncé. A Beyoncé, gente, fez um clipe. Esse clipe chama As Péchites, dentro do Museu do Louvre. Deixa eu só contextualizar. O Museu do Louvre é o museu mais importante do mundo. E a Beyoncé fechou esse museu. Olha o poder dessa mulher. Olha o empoderamento dessa mulher negra, que conseguiu uma ascensão e ela se orgulha disso e ela faz questão de demonstrar isso, né? De chegar onde chegou. Você acredita que nesse clipe, o Museu do Louvre é onde fica a Mona Lisa, né? A obra de Mona Lisa. Ela posicionou assim na frente de obra de Mona Lisa, querendo dizer assim, e agora, quem é mais famosa? Eu ou ela? Que trem chique, né, gente? E aqui ela faz uma releitura dessa obra. Ela se posiciona bem ao centro. Olha Napoleão aqui, ó. Bem ao centro. E ela está exuberante. E as pessoas em torno dela
comemorando essa coroação, né? Beyoncé dentro do Museu do Louvre. Quer coisa mais chique do que isso? É quase uma autocoroação mesmo. Uma releitura de obra através da dança. Bacana, né? O Tocador de Pífaro, ainda falando sobre Maurício de Souza, retomando, né? Então, o que a gente tem que observar? O que tem de importante, assim, professora? Mas o que eu posso tirar e o que eu devo permanecer na obra? Aí a gente vai verificar as coisas importantes. Tem alguma coisa ao fundo? Não, então não coloque. Se o fundo aqui é um fundo cinza, você escolhe uma outra cor. Pode até ser, mas você não pode acrescentar imagens. O título da obra é Tocador de Pífaro. Posso tirar o pífaro? Não, né? Você pode pôr qualquer pessoa tocando pífaro. Pode ser um pifarão, um pifarinho, do seu jeito, mas tem que ser um pífaro. E aí, você está dentro do contexto da leitura da obra. Ah, tão fofinha Mona Lisa. Normalmente, eles mantêm o cenário de fundo semelhante. Mas você pode escolher, tá bom? Você poderia manter Mona Lisa e alterar o fundo, ou trocar a Mona Lisa e permanecer com o fundo. Aí você escolhe o que é que você deseja fazer. Outra releitura, Rosa e Azul, pintura de Renoir. Gente, Renoir também tem uma história, assim, bem complicadinha, sabe? De vida, né? Uma história de vida bem complicada. Ele veio de família pobre. Você acredita que ele pintava em pratos e em leque para poder ajudar a parte financeira da família? Passou muitos anos pintando em pratinhos e tal. E aí, chega um determinado momento, ele se encontra na arte. E as pinturas dele são muito bonitas porque a principal característica da pintura dele são cores, porém suaves. Então, se você pretende fazer uma releitura desta obra, você não pode colorir com cores fortes, porque a marca principal do artista é justamente os tons mais suaves. Então, Maurício de Souza, na verdade, ele faz uma releitura onde ele troca os personagens apenas, mas ele manteve o mesmo tom de vestido, mesmo porque elas se chamam rosa e azul. Você poderia fazer uma adaptação laranja e vermelho, por exemplo, mas não colorindo forte, né? Colorindo mais fraco. Poderia não ser duas meninas, poderia ser dois qualquer coisa, até dois cachorrinhos, tipo os meus lá, que na minha cabeça, ok? Ah, o Cebolinha Pensador contra o Pensador de Rodin. Rodin também tem uma história muito engraçada, né? Rodin, ele fazia as esculturas dele e a primeira que ele fez foi um homem com o nariz quebrado. Porque ele falava que ele não queria esculpir de forma realista, ele também queria esculpir as imperfeições. E aí ele faz uma obra onde a obra dele tem o nariz quebrado, que simboliza ali um boxeador que foi nocauteado. Aí, ninguém aceitou a obra dele não quiseram expor essa obra porque acharam ela muito feia. Aí ele teve um truque, ele pegou e mudou o nome da obra, colocou imagem de um imperador romano. Aí sim, olha que homem, sobreviveu ao soco na cara, à luta e tal, ele é romano. Aí ele conseguiu fazer a exposição de sua obra. Essa aqui, O Pensador, é super famosa, né? Eu adoro. O Filho do Homem, René Magritte, essa parte também é interessantíssima. O que acontece? Essa é a obra real, isso é uma fotografia. Adoro! Olha essa! Medusa de Caravaggio. Quem nunca pôs esses bobs na cabeça? Vocês não usam mais não, né, gente? Hoje em dia tem aquelas maquininhas que faz prrr, já sai tudo nos cachos. Mas antigamente, coitado das mulheres, tinha que ficar colocando essas coisas aí, passava 24 horas esperando o cabelo secar, era uma loucura. Então está aqui a obra de Caravaggio e uma releitura através de uma fotografia. Percebe o que ele manteve? É claro que não dá para ter serpentes na cabeça, mas ela manteve a mesma posição e a mesma expressão do rosto. O que vocês vão fazer para mim? Uma releitura.
Fiquem à vontade para escolher o tema, mas manda atividade, eu fico ansiosa para receber a atividade de vocês, tá bom? Pode ser uma paródia, pode ser releitura de qualquer uma dessas aqui que a gente conversou sobre. Ótimo, turma! Muito obrigada pela presença de vocês, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!